Eu quero falar com vocês hoje. A gente falou esses dias sobre Saul e Davi, e como Deus escolhe os dois e passa uma tarefa, uma missão para os dois. E eu queria hoje traçar um comparativo entre eles, tá? Eu queria que você faz igual a Eloá, adora Jesus, grita na presença de Deus. Você vai gritar para o Brasil. Aqui você tem vergonha de gritar? Se liga! Lá você vai gritar gol, aqui tu grita gol também, cara. Gol de Jesus, amém para Jesus, vitória de Jesus, porque nesse time que você está, é só vitória, amém? Não tem derrota. O nosso time não tem derrota. Não é campeão mundial, é campeão universal. Ser escolhido ou ser aprovado? Esse é o tema. Ser escolhido ou ser aprovado? Nem todo mundo que é escolhido e aprovado, mas todo mundo que foi aprovado também foi escolhido, amém? Então eu posso ser escolhido e não ser aprovado. Saul foi escolhido, não foi aprovado. Então eu ser escolhido ou eu ser aprovado? A gente já falou aqui, Efésios fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, você pode dizer amém? Nos escolheu. Agora, eu posso não ser aprovado. Posso não ser aprovado. E essa é uma reflexão para essa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso pelo espaço de 40 anos. 40 anos o homem reinou. 40 anos de oportunidade, 40 anos, sabe? Foi escolhido por Deus, 40 anos reinou. 40 anos ali de oportunidade, de arrependimento. Mas era um cara que não queria se arrepender, não estava preocupado com isso. A gente vai ver isso aí hoje. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, Deus deu testemunho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fecha os olhos um instante. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado pelos teus filhos que aqui estão, obrigado pela minha vida, pela minha família que aqui está. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Nesta manhã, Pai, eu já quero orar, Pai, para que durante aquele jogo à tarde, as pessoas elas se comportem, as pessoas possam estar bem, que às vezes as pessoas se exaltam nos ânimos, seja na vitória ou na derrota, Pai, que o Teu Espírito esteja no controle dessa nação, como sempre esteve. Eu oro pelos jogadores que estarão disputando aquela partida, Pai, porque para que nenhum deles se machuque, Pai. São atletas, são profissionais, estão ali disputando pelas suas nações, tanto os brasileiros quanto os noruegueses. E eu peço ao Senhor que ninguém se machuque, Deus, que tenha um jogo justo, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre aquele lugar, sobre aqueles torcedores, sobre aquela cidade e sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Continua aqui, abençoa esse ambiente, toca em cada um de nós, que essa palavra, Pai, ela possa encontrar em nós um terreno fértil, para que possa produzir grandes frutos e frutos que glorificam o Seu nome. É o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Júlio, você ainda é o crente 3S, salvo, sentado, sossegado? Desperta, irmão, sai dessa. Ontem tivemos uma festa abençoada e maravilhosa aqui. Você podia participar de repente, não sei se você veio, você podia ter ajudado em alguma coisa, talvez você não ajudou em nada, talvez você orou em algum momento, talvez você contribuiu com alguma coisa, não pôde vir, mas de repente você não fez nada. E que bênção que foi. E a minha equipe, para a glória de Deus, ainda ganhou o troféu espantalho, né? Então o troféu espantalho está de nossa posse. Você quer ganhar ele? O ano que vem tu disputa. Esse troféu será itinerante, né? Assim como a Copa do Mundo. Quer ganhar o troféu espantalho? Vem o ano que vem, cara. Monta a tua equipe, vem disputar. Eu ia até apresentar o troféu aqui, mas não está aqui o troféu.
levaram o troféu para casa, né? Ela guardou assim, né? Então, mas tudo bem, a gente fica com isso, tá? Então, deixa de ser o crente 3S, salvo, sentado, sossegado. Desperta, ó tu que dormes, desperta, tá certo? Uma pergunta para você o que você tem feito para o reino? Tenho feito essa pergunta praticamente todo culto, durante todo esse ano. O que você tem feito para o reino? E a pergunta de hoje: você tem sido aprovado por Deus? Fala para quem está perto de você. Deus tem te aprovado? Porque não basta ser escolhido por Deus, é preciso se manter, permanecer aprovado por Deus. Não basta só ser escolhido. Deus escolheu você, amém? Deus escolheu. Agora eu preciso permanecer aprovado em Deus, naquilo que Deus espera de mim, tá certo? Então, como eu falei, eu vou traçar um paralelo aqui para vocês. Saul e Davi, eles tinham muitas coisas em comum, mais do que a gente imagina, tá? Eu coloquei ali um quadro comparativo para você ir olhando, tá? Os dois foram escolhidos por Deus, os dois escolhidos por Deus. Não é um por Deus, não pelo diabo, não. Os dois escolhidos por Deus. Os dois foram ungidos pelo mesmo profeta. Samuel ungiu os dois. Os dois tiveram os mesmos inimigos, lutaram contra as mesmas pessoas, contra os filisteus. Não é um lutou contra os filisteus, outro lutou contra o inimigo mais forte, e por ser o inimigo mais forte, e aí ele roeu a corda. Não, os dois tiveram os mesmos inimigos, os dois governaram o mesmo povo, Israel. Não é um teve um povo melhor, o outro teve um povo pior. Um governou o Brasil e o outro governou a Inglaterra. Não, os dois governaram o mesmo povo. Os dois cometeram erros. E se você olhar humanamente os erros de Davi, pior. Olhando humanamente. Se você olhar só em termos de erro, a gente não, como eu já falei aqui, não tem pecadinho e pecadão, tem pecado, né? Como também tem errou. Mas se você colocar numa balança, assim, uma balança humana, não uma balança de Deus, uma balança nossa aqui, tá? Você pensa, Saul desobediente, o cara desobedeceu. Davi, adultério, mentira, assassinato, trama um assassinato. Mas os dois cometeram erros, tá certo? E os dois pecaram. Mas um deles ouviu a seguinte frase, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Os dois cometeram os erros, os dois ungidos pelo mesmo profeta Samuel, os dois mesmo povo, os dois enfrentaram luta, os dois enfrentaram os mesmos inimigos, os dois pecaram, só que um deles escutou. Eis aí Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, tá certo? Então a pergunta de hoje não é quem foi perfeito, porque os dois são imperfeitos, assim como você é imperfeito, assim como eu sou imperfeito. Não tem ninguém perfeito aqui, tá certo? Sim ou não? Todo mundo aqui é imperfeito. Então a pergunta não é quem aqui é perfeito, mas a pergunta o que fez Deus rejeitar um e aprovar o outro? O que fez Deus rejeitar um e aprovar o outro? Então, o quadro ali, fala para a gente, Saul foi escolhido para o trono. Davi, ele se sentiu escolhido para um propósito. Há um propósito de Deus na minha vida. Se você entender que há um propósito de Deus na sua vida, você vai viver diferente, amém? Deus te escolheu para um propósito, não escolheu à toa. Saul era preocupado com a aparência, Davi preocupado com o coração dele, com o coração. Saul protegia sua reputação, Davi protegia a presença de Deus. O único rei, cara, que colocava Deus à frente, que não trouxe nenhum tipo de idolatria para o povo, não deixou o povo se desviar de Deus. Podia cometer erros, podia fazer, não, mas Deus à frente.
Saul reinava para si, Davi reinava para Deus. Saul via o trono como uma posse, Davi via o trono como uma missão. É um propósito, não é meu, é uma missão que Deus me deu de cumprir isso aqui, tá? Saul se justificava pelos erros, Davi confessava seus pecados. Saul obedecia parcialmente, Davi buscava obedecer completamente. E Saul terminou rejeitado, Davi terminou chamado homem segundo o coração de Deus, tá certo? Então assim, primeira coisa para a gente entender desses dois, tendo esse quadro em mente, depois se você quiser eu passo para você também esse esboço, tá? Seja dos slides ou esboço que eu anotei aqui, se precisar, se quiser, a gente passa para você, tem a live também, mas se quiser o esboço a gente passa para você, tá bom? Primeiro, Saul valorizava a sua posição, Davi valorizava a presença de Deus. Você pode dizer amém? O que você valoriza? Você valoriza essa presença de Deus? Porque Saul, ele tinha medo de perder o reino, e por isso ele começou até a perseguir Davi. Vou perder meu reino para esse cara. Davi tinha medo de perder Deus, não se importava com o trono, não se importava com posição, ele se importava com quem ele era em Deus, e o que Deus estava pensando a respeito dele. A gente se preocupa, você se preocupa com o que Deus tem falado a seu respeito? Já falei aqui, quando Satanás e Deus se encontram para falar sobre você, quem tem mais assunto? Será que é como Jó? Deus fala, viu lá Satanás, meu servo Jó? Quem puxou o assunto de Jó foi Deus. Olha lá um homem fiel, temente, que se desvia do mal. Satanás não arrumou justificativa, mas também o Senhor deu tudo para ele. É o queridinho do Senhor. O Senhor deu tudo para o Wellington, queridinho do Senhor também, né? Conheço o coração de Jó, pode tirar tudo, tira tudo, ele não vai se desviar. Quando ele se encontra, quem tem mais assunto para falar? Saul, quando ele errou, o profeta Samuel foi confrontar ele, por causa do erro, a gente viu esse dia aqui, que ele fala, não, me honra diante do povo, vai comigo lá, oferecer sacrifício. Quando o profeta Samuel vem falar com ele, cara, que atrapalhada que você fez, era para você ter matado tudo, você trouxe gado para vocês, não é para nós não, é para sacrificar para o Senhor, seu Deus, o povo quis trazer. Não, mas cara, por que você fez isso? Não, é por causa do povo. Cara, porque você não me esperou para oferecer o sacrifício? Não, o povo estava indo embora. Então, diante da situação, ele diz assim no texto, eu ofereci o sacrifício. Você não devia ter feito isso. Então o cara está sempre se justificando, tá? A preocupação dele era com as pessoas, o que as pessoas vão pensar. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o que as pessoas vão pensar do que o que Deus está pensando. Se eu me preocupar com aquilo que Deus está pensando, eu não preciso me preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar. Porque se eu me preocupar com aquilo que Deus está pensando de mim, eu vou agir de uma forma correta, serei um homem de Deus, amém? E eu sendo um homem de Deus, não tenho razão de eu me preocupar com o que as pessoas estão pensando. Então muitas vezes as pessoas se preocupam mais com o que os outros estão pensando, do que o que Deus está pensando. Esse é Saul. Davi, depois de pecar com Batseba, o profeta Natan chega lá, conta aquela historinha, a gente já sabe a historinha, né? Digno de homem é tal homem, digno de morte é tal homem, tem que morrer um homem desse. Ele lança a sentença sobre ele. E aí, quando o profeta Natan fala, você é esse homem, a oração dele é, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Ele não pede, Senhor, não, eu quero o reino. Deus, não, tudo bem, só não deixa eu perder o trono. Deus, tudo bem, vamos manter isso só entre nós dois, tranquilo. Não deixa ninguém saber. Ele não se preocupou com reputação, ele não se preocupou com riqueza. Deus, tudo bem, mas não tira meu dinheiro não tira o ouro e a prata não, ele pede ao que? A presença, Senhor, só não retira de mim o teu espírito. Eu errei, está certo, eu entendi perfeitamente, não retira de mim o teu espírito.
Os dois reis. Samuel, quando Deus fala, vai ungir outra pessoa, está com dó de Saul, vai lá na casa de Jessé, tem um outro rei lá. Samuel fala assim: meu Deus, olha, se Saul ficar sabendo disso, ele vai matar. Porque ele sabe que Saul é esse cara, não se importa, não tem nem medo do homem de Deus, do profeta. Fala, olha, ele vai me matar, se ele souber que eu estou indo lá para ungir outro rei, ele vai querer me matar. Davi, quando é afrontado por Natã, ele baixa a cabeça, ele fala, errei mesmo, errei, eu pisei na bola, Deus. Os dois são rei, depende se você é rei, e chega o Natã, para mostrar o teu erro, mostrar o teu pecado, você fala, profeta, vem aqui que eu vou enfiar a espada em você, isso não vai sair daqui, vou acabar com você e a história morre aqui. Não, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não vai se preocupar com a reputação, sabendo que a sua reputação no céu está manchada. Não vai se preocupar com riqueza na terra, sabendo que está perdendo a riqueza no céu. Você pode dizer amém? Não se preocupa com isso. Quem ama mais a posição do que a presença, acaba perdendo os dois. Quem ama mais a posição, a riqueza, o status, do que a presença de Deus, escuta aqui, quem ama mais isso, acabará perdendo as duas coisas, perderá a riqueza e perderá também a presença de Deus. Segundo, Saul escondia seus erros, Davi confessava os seus pecados. Quando Saul é confrontado, o que ele fala? Culpa do povo. Por que você fez isso? Por que você trouxe esse gado? É o povo. Por que você não me esperou? A situação, é o momento, aconteceu, é a hora, tá? Não tinha jeito, era uma necessidade. Sempre tem uma desculpa. Já falei aqui, quem é muito bom em dar desculpa não é bom em mais nada. O cara que é bom em dar desculpa só é bom em dar desculpa. Tudo tem uma desculpa. Por que não fez? Por causa daquilo. Por que não veio no culto? Tem desculpa. Para tudo tem desculpa. Para tudo. Pode, cara. O cara que é bom em dar desculpa, sempre tem uma desculpa. E aí eu preciso o quê? Me policiar nisso. Se eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, tenho que parar com as desculpas. Por que não fez? Olha, porque eu fui jaguara, eu fui preguiçoso. Preguiça. Não dá desculpa, não coloque ninguém, não faz como Adão e Eva, fica colocando culpa em Deus, tá certo? Quando Davi é confrontado por Natã, 2 Samuel 12:13, diz assim: então disse Davi a Natã, ele é confrontado, o rei confrontado, ele olha para o profeta e fala: pequei contra o Senhor. Porque todo pecado que a gente comete contra Deus. Você pode dizer amém? Eu posso errar com Paulo, mas o meu pecado é contra Deus. Posso mentir para ele, errei mentindo para ele, mas pequei contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E aí ele olha e fala: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Porque ele lançou uma sentença. Quando Natã conta para ele a história, ele fala: digno de morte a tal homem. Ou seja, esse homem que fez isso tem que morrer. Ele lança a própria sentença. Quando Natã fala: você é esse homem, ele fala: pequei contra o Senhor. Nem pede pela vida dele, nem pede por: Senhor, não me mata não me tira o trono, não me tira a riqueza, não me tira o status. Não, ele só fala: pequei contra o Senhor. E o profeta fala: olha, também o Senhor te perdoa o teu pecado, você não vai morrer, vai morrer a criança, vai morrer o fruto desse pecado aí. Então assim, Davi, ele não é um cara que está dando desculpas, ele não é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não fica dando desculpa para os seus erros, admite, bate no peito e fala: sou eu mesmo, fui eu que fiz. Fui eu, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Aí onde você está, fala com Deus, fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, que o Senhor me perdoe.
Não tem justificativa, não tem negociação, não tem transferência de culpa, tá? Deus trata pecadores arrependidos, mas resiste aos orgulhosos que sempre têm uma desculpa. Pecador arrependido que está aqui, Deus trata contigo, meu irmão, fique em paz, continua na presença, continua na direção de Deus. Agora o orgulhoso, Tiago 4,6 está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Terceiro, Saul fazia parcialmente a vontade de Deus, Davi queria cumprir toda a vontade de Deus. Saul é esse cara que quer fazer mais ou menos, que quer fazer até onde dá, até onde dá. Sabe assim, a pessoa que ela não quer se entregar totalmente, ela faz até onde é conveniente, até onde é conveniente. Então assim, eu sirvo a Deus até onde é conveniente, aí de repente, eu preciso de abrir mão de alguma coisa, não, daí já não dá, não posso abrir mão, não posso abrir mão do meu tempo, nem daquilo que eu tinha programado, nem daquilo que eu queria fazer, ainda que Deus peça, ainda que Deus fale. Olha, pode parecer incrível, mas tem gente que Deus pede, ele sempre fala, não dá, não posso. Você acredita nisso? Que tem gente que Deus está o ano inteiro falando com ele: para de ser salvo, sentado, sossegado, desperta, levanta, vai, sacode a poeira. Gente que Deus está falando o ano inteiro. Você acredita que tem gente que fala assim: Deus, agora não dá, deixa para depois. Atos 13:22 que a gente leu, Deus fala assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa palavra toda faz toda a diferença, porque Davi é um cara que quer fazer toda a vontade de Deus. Saul é um cara que quer fazer aquilo que dá, aquilo que é possível. Saul obedecia quando era conveniente, quando ficou difícil, ele adaptou a ordem. Samuel fala: mata tudo, boi, gado, ovelha, mata tudo. O povo olha o gado gordo, engraçado, né? Que daí o que era, tudo aquilo que a Bíblia fala assim, tudo aquilo que era feio, tudo aquilo que era desprezível, eles mataram. Tudo aquilo que era gordo e aprazível, o povo quis pegar. Quando ele viu isso, ele falou: não vou ficar mal com o povo, né? Prefiro ficar mal com Deus do que ficar mal com o povo. Deus falou para matar tudo, mas o povo quer levar. É melhor eu ficar mal com Deus. Você acredita que tem gente que faz isso? Prefere ficar mal com Deus do que ficar mal com o povo. Prefere ficar mal com Deus do que ficar mal com os amigos. Não, eu vou ficar mal com meus amigos se eu fizer isso daí, cara. Poxa, os caras é meu amigo, os caras é meus parça, meus truta, né? Os caras tudo parça meu. Vai ficar ruim se eu tomar uma posição de homem de Deus diante daquilo que Deus espera que eu tenha. Vai ficar mal. Então eu prefiro ficar mal com Deus do que ficar mal com os parça. Você acredita que tem gente que pensa assim? Eu sei que você pensa: pastor, não existe gente que pensa. Pastor, eu duvido. Cara, eu estou te falando, tem gente que pensa assim. Você acredita nisso? Prefere ficar mal com Deus do que com os amigos, tá? Davi também falhava, mas sempre voltava para a vontade de Deus. Obediência parcial continua sendo desobediência. Obedecer parcialmente é ser desobediente, meu irmão. Simples assim, duro assim. E só precisa de uma coisa: você entender que tem sido um desobediente e se arrepender e pedir perdão e recomeçar. Não tem problema nenhum. Estamos diante de Deus. Você pode dizer amém? Estamos diante daquele que os olhos são como chama de fogo, que olha o teu interior, que conhece você, e é só você chegar para Deus: eu tenho sido desobediente mesmo.
e eu quero mudar, me ajuda a mudar, eu quero ser melhor, eu quero chegar lá, Deus, eu quero ser essa pessoa, me ajuda. Pergunta para quem está perto de você se tem feito a vontade de Deus. Pergunta, você tem feito a vontade de Deus? E eu pergunto para vocês, você tem feito a vontade de Deus ou a vontade dos homens? E eu estou correndo aqui, hein? Calma. 4. Saul consultava Deus quando precisava. Davi dependia de Deus constantemente. Você pode dizer amém? Isso eu acho lindo. Presta atenção nisso aqui. Gente que fala com Deus só quando precisa. E o infeliz precisa toda hora. Mas ele acha que é só quando está no desespero total. Escuta aqui. Até você que só fala com Deus a hora que você acha que precisa, entenda-se. Você precisa dele toda hora, amém? Toda hora. Então você que só fala com ele quando precisa, entenda, fala com ele sempre, porque você precisa sempre. Então tem gente que é como Saul, mas um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, fala com ele constantemente, amém? Constantemente. Davi era esse cara, Davi era essa pessoa, sabe? Davi perguntava: Senhor, eu devo subir? Senhor, devo atacar? Senhor, eu devo perseguir? Porque há batalhas em que Davi está ganhando e os inimigos fogem, e daí ele fala: Senhor, eu devo correr atrás deles? Ou até aqui está bom? Deus fala: vai e extermina, vai e termina o que você começou. Deus, eu devo subir para essa batalha? Sobe. Senhor, eu devo ir? Não. Há alguém, segundo o coração de Deus, que se preocupa em ouvir a Deus, em pedir o conselho de Deus. Você costuma pedir conselhos para Deus? Davi era um rei experiente já, e mesmo assim pedia conselhos, mesmo antes de subir no trono, pedia conselhos, após estar no trono, pedia conselhos. Quando ele não pediu conselho, pá, adultério, assassinato, mentira. Um homem que não pede conselho de Deus, mete o pé pelas mãos, faz atrapalhada. Você vê a importância de estar sempre, constantemente, perguntando para Deus. Pergunta para Deus: Senhor, eu devo fazer isso? Devo ir ou devo ficar? Devo perseguir esse sonho ou ainda não? Ou é até aqui, Deus, e agora o Senhor fará o resto? O que eu devo fazer, meu Deus? Em 1 Samuel, capítulo 23, tem uma história que eu acho muito linda. Muito linda. Você já percebeu que eu acho toda a Bíblia linda, né? Que eu sempre falo, tem uma história muito linda, né? Então eu acho toda a Bíblia linda, tá? Mas essa história também eu acho linda. Davi, ele está fugindo de Saul. Saul tentando matar ele. E ele assim, cara, ele ama o rei, ele honra o rei, e o rei continua perseguindo. Nessas suas fugas, ele fica sabendo que uma cidade chamada Keila, está sendo atacada pelos filisteus. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Não é a tua cidade não, tá, Keila? Mas uma cidade com o nome de Keila, tá? Eu falei para Keila, na festa, eu falei: Keila, amanhã você vem no culto, que eu vou mencionar sobre você, tá bom? Então, que a cidade não era tua, mas uma cidade com o mesmo nome que o teu, tá? Então, Davi ficou sabendo disso. Os filisteus estavam atacando Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco tempo. Então perguntou a Deus: Senhor, devo ir e atacar os filisteus? Ele está fugindo, a briga não é dele, a luta não é dele, mas ele está vendo alguém em apuro, ele está vendo alguém em dificuldade, e ele conhece o Deus que ele tem.
Devo ir? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Ataque-os. Já Saul tomava decisão por si só, do jeito que ele quer, para cima e para baixo, quero fazer o que eu quiser, do meu jeito. Mas presta atenção nessa história, eu não anotei ali, mas eu quero só contar para vocês rapidinho. Devo ir, Senhor, atacar a cidade? Vai, pode ir, vai lá e salva aquelas pessoas. Ele foi, Deus deu vitória, salvou a cidade. Então Saul ficou sabendo que ele estava em Keila, e Saul falou assim: opa, Davi está dentro da cidade, agora não tem para onde ele sair, a cidade é murada, não vai ter como ele escapar, a gente entra na cidade e lá eu pego ele. Então Davi ficou sabendo que Saul já sabia que ele estava ali, e daí ele ora a Deus: Senhor, eu estou aqui nessa cidade com essas pessoas, e eu quero perguntar um negócio para o Senhor. Saul, ele vem para cá mesmo? Deus fala para ele assim: vem. Saul vai. Aí ele fala: beleza, Deus. Outra pergunta para o Senhor: Senhor, eu ajudei esse povo, o Senhor me diz o seguinte: eles vão me entregar para Saul ou vão me esconder? Eles vão te entregar. Vão te entregar. Então eu devo ir embora. Foge. Foge porque vão te entregar. Um cara que pergunta para Deus, ele podia pensar: não, eu ajudei esse povo, ajudei essa galera, eles vão me ajudar, vão me esconder aqui. Vão me esconder, ué? Acabei de ajudar os miseráveis. Deus, o que o senhor acha? Filho, foge porque eles vão te entregar. Saul é um cara que faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. É para matar? Não mato. É para você me esperar para o sacrifício, daqui 7 dias eu venho? Não espero. Desobediente, do meu jeito, na minha hora, a minha maneira. Afinal de contas, eu sou o rei, Deus me instituiu como rei, então é do meu jeito. Saul é esse cara, e ainda assim, quando Deus não responde ele mais, que a Bíblia fala que daí Deus se retirou dele, não respondia mais ele vai tentar buscar resposta em outros lugares. Ele procura ter uma médium. 1 Samuel 28 fala assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus servos: me aponte uma mulher que seja médium. O cara que é rei, ungido por Deus, ouvia a voz de Deus, agora Deus não fala com ele, em vez de ele se arrepender e pedir perdão, ele vai buscar uma médium, uma cartomante. Você acredita que tem crente que lê horóscopo? Você acredita que tem crente que tem nota de $1 na carteira para atrair riqueza? Você acredita que tem crente que tem ferradura pendurada na porta? Pé de coelho de chaveiro. Se desse sorte, o coitado do coelho não tinha perdido uma pata, ele tinha 4. Morreu, miserável, para te dar uma, para dar sorte para você. Saul não escuta mais a Deus, Deus não fala com ele, em vez de se arrepender, vai procurar uma médium. Joga búzios para mim aí. Lê cartas para mim. O que as cartas disseram, Wellington? Né? O que as cartas disseram? KKKKK. Só riu. Piada interna. Vai procurar uma médium. Me mostra uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e eu a consulte. E disseram os seus servos: há uma mulher em Endor e ela é médium. E ele vai lá, faz uma sessão de necromancia. Fala para a mulher: me chama um espírito aí que eu quero conversar com ele. Chama um para mim aí. Quem deixa de ouvir a Deus acaba ouvindo qualquer voz. Você pode dizer amém? Quem não escuta a Deus vai escutar a voz do cão, a voz do homem, qualquer voz. Tá certo? Quinto, agora acelerar mais.
Saul queria manter o trono e Davi queria cumprir o propósito. Saul se preocupava com o trono, posição, status. Davi se preocupava com o propósito que Deus tinha com ele. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, tem que se preocupar com o propósito de Deus na vida dele. Não com o status, não onde ele está, mas qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, Senhor. E se eu não estiver cumprindo, Deus me ajuda a cumprir esse propósito. Um dia você estará diante de Deus, e Ele poderá olhar para você e falar: filho, eu queria fazer tanto com você, queria te usar tanto, queria que você tocasse tantas pessoas, queria que você fizesse tantas coisas, sei lá. Então, Saul lutava contra Davi, e Davi lutava contra os inimigos de Israel. Até em Keila, ele está fugindo. Alguém com problema? Vou ajudar. Está certo? Saul gastava energia protegendo o seu cargo, Davi gastava energia protegendo o povo. Homem e mulher segundo o coração de Deus, quer viver o centro da vontade de Deus, amém? 6, Saul terminou vazio, e Davi terminou deixando um legado. Olha como que Saul terminou: desesperado, fugindo dos inimigos, né? Seus instantes de vida, depois você lê lá, desesperador, filisteu dando em cima dele, ele fugindo, ferido, e os caras em cima, correndo, não tendo onde se esconder, desesperado. Um homem que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, levantado por Deus para ser um rei de uma nação. Desesperado, sozinho, sem direção, não sabia onde é que ele estava. Consulta uma feiticeira e termina se matando, se suicida. Ele pede para o seu escudeiro: me mata, porque os filisteus estão chegando e eu não quero que eles vão judiar de mim, me mata. E o escudeiro falou: não vou nem fazer isso, o senhor é ungido do Senhor, o senhor é o rei, não vou fazer isso não. O que ele faz daí? Se mata. O escudeiro olha, vê que o rei morreu, se mata também, leva o outro para o abismo, leva o outro para o erro. O cara que anda errado ainda leva o outro também para o erro. Se você é um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, você não vai levar a pessoa para o erro, você vai levar a pessoa para Cristo. Você pode dizer amém? Quem anda com você não vai para o abismo, quem anda com você vai para o céu, amém? É assim. Davi termina como? Preparando o templo, faz todo o preparativo, arruma tudo, levanta a grana, levanta esboço, levanta tudo. Fala: Deus, eu não vou construir, está certo, eu não vou contender com o Senhor me deu tanto já, o Senhor já falou que é o meu filho que vai construir, meu filho vai continuar esse legado, obrigado, eu vou deixar pronto para ele, o mínimo de serviço que ele tiver que fazer, vou fazer a minha parte nisso daí. Ele organiza os levitas, levanta os caras, fala: olha, vocês são sacerdotes do Senhor, a função de vocês é especial, vocês foram chamados para isso e falharam. Levanta líderes, deixa a sucessão, deixa Salomão com esse legado, fala: meu filho, você vai reinar no meu lugar. O sucesso não é como a gente começa, mas sim como a gente termina. Você pode dizer amém? De repente você está na fase ainda da caminhada, então ainda não terminou. João Batista, ele aponta Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguém que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Jesus vem ser batizado e ele fala: eu que preciso ser batizado por você. Jesus fala: convém que seja assim, para que o mundo entenda a importância do batismo, que eu não precisando de batismo, vim ser batizado. E no final, ele manda seus discípulos perguntar para Jesus: Jesus, você é mesmo o Messias, ou a gente tem que esperar outro? Jesus fala para os discípulos: vai lá, conta para ele,
tudo o que tem acontecido, que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Leva para ele as boas novas, leva para ele as boas notícias. Então, às vezes, na caminhada da gente, a gente começa a encher o nosso coração com algumas dúvidas, e não só com dúvidas, mas com os afazeres, e isso esfria a nossa fé, esfria a nossa caminhada. Então, o importante não é como a gente começou, porque tem gente que começou muito bem, mas tem gente que está ruim. O importante é você não terminar pior, é você olhar hoje e falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu entendo que eu preciso do Senhor, e eu quero ser um homem, uma mulher, eu quero ser alguém segundo o seu coração, alguém que alegra o Senhor, porque a tua caminhada ainda não terminou, irmão. Você ainda está vivo, você está respirando. Cutuca o irmão do lado, vê se ele está vivo, ou acordado pelo menos, que veio meio cedo. O pior é que o pastor não deixa você dormir, porque o pastor grita, né? O pastor tem hora que e aí nem as crianças dormem, meu Deus do céu. Está dormindo, Olívia? Glória a Deus. Crente, tá? E a Eloazinha está dormindo? Escutou a voz do vô, falou: meu vô está bravo, deixa eu lá socorrer esse povo. O vô não está bravo, princesa, tá? Então o sucesso não é como a gente começa, mas sim como a gente termina, que a gente possa terminar bem, em nome de Jesus. Tá? Há tempo para você, há tempo para mim, há tempo para cada um de nós de desempenharmos o papel que Deus espera. Sai dessa letargia, sai desse desânimo, sai desse lugar morno que você tem vivido, sabe? De repente você olha e fala: cara, eu tenho sido Saul, eu quero ser Davi. Eu tenho sido essa pessoa que se preocupa com o status, com as pessoas, com a minha posição, e eu quero me preocupar com aquilo que Deus tem para mim. Senhor, eu pequei contra o Senhor, me arrependo hoje, e Deus, que o Senhor tenha misericórdia e me chama de novo. Essa tem que ser a tua oração. Você pode dizer amém? O segredo de Davi, tá? Quando Deus diz: achei Davi, Deus não está dizendo Davi nunca pecou, e Deus não está dizendo Davi nunca vai pecar. Quando Deus fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai cumprir toda a minha vontade, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu encontrei alguém disposto a alinhar continuamente o seu coração ao meu. Que nessa manhã Deus possa observar você, e Ele possa encontrar em você pessoas, sabe, que estejam dispostos a alinhar o seu coração segundo o coração de Deus, porque Deus sabe que você vai errar, que você vai pecar, talvez até hoje, talvez já pecou, ou talvez ainda vai pecar, quando o Brasil ganhar ou quando o Brasil perder. Mas Deus busca pessoas que o coração dele esteja disposto a ser alinhado ao coração do Senhor. Você pode dizer amém? Para parecer que a gente está encerrando, fique em pé aí um instante, tá? Pessoal, sobe aqui um pouquinho. Segundo o coração de Deus, não significa perfeição. Fala para quem está perto de você: você não é perfeito, fique em paz. Fala para ele: você não é perfeito, fique em paz. Você não é perfeito, Igor, fique em paz, meu irmão. E desce no salto. Você não é perfeito. Você não é perfeito, Léo. Por mais que a Dani te ache perfeito, você não é. Não seja orgulhoso. Para que você seja perfeito, tem que ser um pouco mais humilde. Menos humilde? Você é muito humilde. Então tá bom. O meu maior erro é esse. Sou muito humilde. Você não é perfeito, meu irmão. E Deus tem consciência disso, que Ele espera que você alinhe o teu coração ao coração dele. Tá certo? Ser perfeito o que a gente quer ser segundo o coração de Deus. O que significa isso? Significa amar o que Deus ama. Ser alguém segundo o coração de Deus é amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. E tem gente que faz o contrário. A gente ama o que Deus odeia. É amar o que Deus
ama, é odiar o que Deus odeia, é arrepender-se quando erra. Você que é segundo o coração de Deus, ame o que Deus ama, odeia o que Deus odeia, e reconheça os seus erros. Volte rapidamente para Deus, coloque a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Você pode dizer amém? Deus continua procurando pessoas segundo o seu coração. Deus continua procurando. Não é que Deus achou Davi, escondeu ele no bolso e falou: pronto, agora esse aqui, só ele, ninguém, nunca mais, nunca mais. Deus continua procurando homens e mulheres segundo o coração dele. Deus continua procurando você. Se Deus examinasse o meu e o seu coração hoje, Ele encontraria apenas pessoas que querem a bênção de Deus, ou Ele encontraria homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade. Se Deus sondasse o nosso coração, o que Ele encontraria em nós? Alguém que só quer que Ele nos abençoe. Deus, minha bênção, Deus, me abençoa, Deus. Ou Ele encontraria pessoas dispostas a fazer a vontade dEle. Eu falei parte do Salmo 51, eu quero ler um pedacinho dele de novo, do versículo 9 até o versículo 12. Quando esse salmo Davi escreveu, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natan, quando o erro dele, sabe, fica desnudo, fica aparente, quando Deus fala: eu estou sabendo, cara, eu estou sabendo, o que você fez? Eu te tirei da casa do teu pai, te dei um rei, te dei um trono, te dei mulher. Se isso fosse pouco, era só você me pedir. Se isso fosse pouco para você, era só você pedir que eu te dava mais e mais, porque eu tenho mais. Mas você andou segundo o teu coração, e eu vi. Ele fala: Senhor, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa tem que ser a nossa oração nessa manhã. Não me repulses da tua presença, Senhor. Não tire de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me, Senhor, com o espírito voluntário. Não me tires da tua presença, não me expulse da tua presença, Senhor. Eu errei mesmo, eu sou falho mesmo, Deus, eu sou um pecador. Mas Deus, não me expulse da tua presença, Senhor. Senhor, não me expulse da tua presença. Não retire de mim o teu espírito, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Ah, meu Deus, Saul, ele quis segurar o trono e perdeu a presença, perdeu a direção, perdeu a voz. Deus já não falava com ele. Nessa manhã Deus está falando com você. Deus está falando conosco nessa manhã. Saul, ele estava tão desviado, que Deus já não falava mais nada com ele. Não adianta nem eu falar, porque esse cara não escuta. Não adianta falar, porque além dele não escutar, ele não quer fazer. Nessa manhã, antes da gente cantar, eu quero pedir para você, quero convidar você a fazer uma oração. Essa mesma oração que Davi fez. Aí onde você está, que você possa dizer comigo: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, não retire de mim a tua presença. Fala: Senhor, se preciso for, eu quero perder qualquer outra coisa, mas que eu nunca perca o teu coração, e que eu nunca perca a tua presença. Perca o teu coração, e que eu nunca perca a tua presença. Se esse realmente é o desejo do teu coração, é o desejo da tua alma, nessa manhã eu queria pedir para você
sair do teu lugar num passo de fé, vem aqui na frente.